Fala comigo, professor! Meu nome é Gustavo e eu sou fundador e professor do Centro de Formação de Atletas Alcance. Nós somos um centro de treinamento especializado na formação de atletas para o futsal. Aqui no nosso canal, iremos trazer semanalmente conteúdos relacionados ao processo de formação de atletas no futsal, só que a partir da ótica do treinador, do professor. A ideia surgiu quando eu pesquisava e buscava mais entender sobre esses processos de formação, sobre o ensino e o treinamento do jogo, né, a partir do ponto de vista da minha profissão como treinador, e eu sempre tive muita dificuldade de encontrar conteúdos mais específicos, mais direcionados para aquilo que eu estava buscando. Eu sempre via muitos conteúdos abrangentes que falavam sobre a formação, falavam sobre alguns processos relacionados a esse desenvolvimento de talentos no futsal, só que ficava de uma forma muito superficial, não entrava em conteúdos mais específicos, né? Não trazia muito também sobre a parte prática do dia a dia, do treinamento. Então a ideia surgiu justamente para você que é treinador, treinadora, professor, professora, ou também estudante da área da educação física que busca melhorar a sua prática profissional, que busca conhecimento para cada vez mais entregar o melhor para os nossos alunos, para as nossas alunas, né, em nossos centros de treinamentos de futsal, ou também em escolas de futsal, clubes. Então, essa é a grande ideia do canal, é trazer conteúdo para gerar cada vez mais autoridade nas nossas práticas enquanto profissionais. Então, se tu te interessou nesse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, compartilhe também com os colegas que gostariam de receber esse tipo de conteúdo, e não se esqueçam de ativar o sininho para quando tiver vídeo novo chegar para vocês a notificação, tá certo? Vamos para o nosso primeiro vídeo, então. No vídeo de hoje, iremos falar sobre a competição no processo de formação de atletas no futsal. A competição é um tema muito discutido na nossa área, porque o que mais é discutido é em relação ao resultado nas competições. Na formação, o foco tem que estar realmente no resultado ou no desempenho, na performance da equipe e dos nossos alunos e alunas. Então, esse é um tema que é muito discutido na nossa área e eu pensei que o primeiro vídeo deveria ser já direto com o tema, porque realmente ele repercute muito e é importante a gente entender alguns conceitos relacionados à competição e também buscar algumas soluções que possam melhorar a nossa prática nesses ambientes competitivos, também no nosso dia a dia enquanto treinamento. Ao final desse vídeo, tu vai entender sobre 4 tópicos importantíssimos relacionados à competição no processo de formação de atletas. O primeiro tópico é sobre os conceitos de competição esportiva no processo de formação de atletas. O segundo tópico está relacionado ao papel da competição na formação. Um terceiro tópico importantíssimo é entender o papel do treinador dentro do processo de competição. Exatamente o papel dele e como ele interage, como ele faz essa intervenção dentro da competição. E quarto tópico importantíssimo também é a prática do treinador, como ele pode elaborar objetivos, metas relacionadas com a competição, mas trazendo um caráter mais formativo, mais educativo para os seus alunos e também para os seus atletas, e principalmente deixar muito claro e transparente para as famílias dos atletas também, para os pais, sobre o objetivo da competição, sobre o propósito de competir na formação de atletas. Tá certo? Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto para entender alguns conceitos relacionados à competição no processo de formação. Então, são alguns conceitos relacionados à psicologia do esporte, à pedagogia do esporte também, e ao treinamento, para vocês entenderem as relações entre as áreas, né, e todas combinam diretamente na área da formação de atletas, certo? Então, um primeiro autor, que é o Lebush, ele traz muito sobre a competição como um instrumento pedagógico. Então, entender que a competição ela serve para promover autonomia, autoconhecimento, né, autorregulação para os atletas e para os alunos. Isso é muito interessante. A competição, a partir do ponto de vista de Lebush, traz que vai gerar essa autonomia no aluno. O aluno, ao jogar, ao competir, ele vai entender como ele está, como ele está performando, e isso vai trazer para ele mais autoconhecimento, vai conseguir fazer com que ele entenda as suas limitações e também os seus pontos, né, a melhorar e os seus pontos em potenciais também, que ele vem vindo bem, que ele vem praticando bem. E isso vai trazer cada vez mais
esse autoconhecimento, que é importantíssimo, né, dentro desse processo de formação. Outro autor, que é Matveev, que ele já é mais da área do treinamento, traz sobre a competição sob uma ótica que é o momento culminante do treinamento. A competição ela é o ápice do treinamento. É onde o atleta coloca aquilo que ele desenvolve ao longo dos treinamentos em prática, no jogo. Né? Então isso é muito interessante. Né? Olha a relação do trabalho, né, da preparação, do treinamento com a aplicação prática no jogo, na competição. E um outro autor, mais relacionado à pedagogia do esporte, Bettega traz que a competição ela precisa ser um meio educativo, não apenas ser uma disputa por resultados. Então, a partir desse ponto de vista, que a competição ela é um instrumento pedagógico, que é o momento culminante de uma preparação, de um treinamento, e ela serve como um meio educativo, nós entendemos que a competição na formação ela é um meio para o desenvolvimento desses atletas, e não um fim. Então a competição, o que muitas das vezes a gente percebe na prática, na quadra, né, nesses ambientes competitivos, é que muitas das vezes os treinadores, as treinadoras, levam com tanto entusiasmo e com tanta ansiedade em relação à competição e cobram tanto, muitas das vezes, os alunos, os atletas, para performar, para dar resultado, para ganhar o jogo, e muitas das vezes se esquece que ali é o momento onde eles estão se formando, que ali é o momento onde eles estão se desenvolvendo e que o foco tem que ser no desempenho deles, na performance, não no resultado. A competição ela não tem fim nela mesma, ela é um meio para alcançar o desenvolvimento desse atleta, desse aluno. Então isso é muito importante entender o conceito, da onde que vem, né, o entendimento do ponto de vista da competição dentro desse ambiente formativo. Um outro ponto importante é entender o papel da competição na formação. Então, se já falamos que ela é um meio para a formação de atletas, para a formação também de cidadãos, que é muito importante, né, esse desenvolvimento integral dos atletas, eu trouxe uma fala alicerçada na literatura de diversos autores relacionados à pedagogia do esporte, que é bem interessante, que resume muito bem o papel da competição no ambiente formativo. Olha que interessante o que dizem. Ó. A competição de jovens deve caminhar em consonância com o processo de ensino, vivência e aprendizagem esportiva, e estar alicerçada em princípios pedagógicos ajustados a necessidades e a possibilidades da demanda do jovem. Olha que interessante isso. O jogo, a competição, precisa estar alinhada com o treinamento, com o que vem sendo estimulado na prática. É aquela história, eu não vou treinar uma coisa e fazer outra na hora do jogo. Ou eu não vou cobrar uma coisa no treinamento, nas aulas, e no jogo completamente outra, porque a gente precisa vencer o jogo. Olha que interessante isso. O processo de competição tem que estar em sintonia com o processo de treinamento, para que ocorra o desenvolvimento desse aluno, desse atleta. Olha que interessante isso, né? E o principal, a competição tem que estar ajustada com a demanda do jovem, com a necessidade desse jovem. Isso é muito importante. Uma competição para crianças de 9 anos precisa e tem que ser diferente do que uma competição para meninos e meninas de 15 anos, 16, 17 anos. Tem que ser diferente. A forma do jogo tem que ser diferente, a atmosfera do jogo tem que ser diferente. Porque são demandas diferentes, são necessidades diferentes, e isso é muito importante. O treinador, a treinadora está atenta a esses aspectos, né? E, por fim, tem que levar a competição a um ambiente de aprendizagem, pautada no jogo. E tudo isso deve ser mediado pelo treinador, treinadora. Olha que interessante essa fala, que a competição tem que ser levada a um ambiente de aprendizagem. Ou seja, é parte do processo de ensino. A competição não é a parte ao que se ensina, ela é parte do processo. Isso é muito importante. O que eu vou cobrar na competição dos meus alunos? Eu vou cobrar aquilo que eu vim ensinando. Se eu vim ensinando para o meu aluno realizar um passe, após o passe realizar algum movimento, digamos, no futsal, movimento de paralela, no jogo eu vou cobrar com que ele realize aquilo que ele treina. Se no treinamento eu faço com que meu time defenda em uma marcação alta, próximo ao gol de ataque, para tentar roubar a bola e fazer gol,
eu vou estimular que meus alunos marquem dessa forma, porque nós realizamos esse tipo de treinamento, né? Se no treinamento é importante também a gente alterna os tipos de marcação, na competição eu vou alternar também, vou marcar um pouquinho mais baixo agora para ter um outro tipo de vivência, ou seja, o treinamento tem que estar aliado junto à competição, não pode ser uma coisa distinta da outra. Isso é que vai se dar o desenvolvimento do atleta, é esses dois processos caminharem lado a lado, certo? E por fim, né, tudo isso é mediado pelo treinador. Aí entramos no terceiro tópico importantíssimo, que é entender o papel desse treinador na competição, né? Então, o treinador nada mais é do que um gestor de expectativas. Ele que vai deixar muito claro, tanto para os atletas, para os alunos, para as famílias, né, para os pais que acompanham, que estão ali no dia a dia com as crianças na escola de futsal, ou no centro de treinamento, ou também nos clubes, né, de rendimento. Esse treinador precisa ter esse diálogo frequente com as famílias e com os alunos, deixando claro como vai ser a competição, quais equipes vão participar, qual é o nível dessa competição, o que o treinador vai levar em consideração em termos de desempenho na competição, né? Isso é muito importante. Ó, nessa competição, turma, eu quero que a gente melhore a nossa saída de bola, então a gente vai sair jogando a todo momento e a gente vai procurar melhorar a nossa saída de bola. Nessa competição, galera, a gente treinou muito nosso padrão no escanteio ofensivo de finalização, nossa jogada de escanteio tal. Nós vamos nessa competição focar bastante nessa jogada para que ela entre, para que ela funcione, para a gente consiga colocar em prática no jogo. Ou seja, o treinador tem que deixar bem claro aquilo que ele quer cobrar também, aquilo que ele vai exigir dos alunos de acordo com o que vem sendo ensinado no dia a dia no treinamento. Isso é muito importante. Então, o papel do treinador é esse, é gerir essas expectativas, é fazer com que o aluno entenda aonde que ele está indo, para que tipo de competição ele está indo jogar, e mais do que isso, os pais que acompanham, principalmente nas categorias menores, entender para onde eles estão indo e o propósito da competição, né? O propósito desse campeonato. Um campeonato num ambiente escolar, né, onde tu vai estar ali com crianças do colégio, com as famílias da comunidade, da escola, tu deixa claro para os pais, ó, nós estamos indo participar desse encontro de futsal, é um amistoso, é algo integrativo entre duas escolas, onde vai ser ofertada uma vivência para as crianças jogarem futsal. A gente não vai contabilizar os gols, né? Isso é muito interessante, que isso acontece bastante nas idades iniciais, né? Sub-7, sub-9, onde não são contabilizados os gols, se joga, as crianças interagem, né? Tem o jogo ele é mais voltado como um festival e não como uma competição. Então, isso tudo tem que deixar muito alinhado com os pais também, porque daqui a pouco o pai vai lá olhar o jogo e vai começar a incendiar o jogo de uma maneira achando que é um campeonato, que é uma competição, que é um jogo, mas que na realidade não é. Mas que na realidade é um momento da criança desfrutar, dela jogar, dela colocar em prática aquilo que ela vem vivenciando no dia a dia, nas aulas. Então isso é muito importante, o treinador deixar claro também com as famílias, porque senão vai estar o pai na arquibancada falando uma coisa, o treinador outra, e a criança vai ficar com um trevo na cabeça sem entender nada do que está acontecendo. Então isso é muito importante, deixar tudo muito bem alinhado. E esse é o papel do treinador, né? É mediar, gerir as expectativas de todos os envolvidos dentro desse processo de formação. Por fim, pessoal, eu vou deixar algumas sugestões relacionadas a objetivos da competição, que tu, como treinador, como treinadora, né, como professor, pode chegar para os pais, os alunos das categorias menores, pode conversar também com os teus atletas, com os teus alunos, e deixar claro objetivos que estão da competição, que estão aliados ao treinamento, aliados ao processo de ensino, certo? Então, um exemplo é colocar para os teus alunos, ó, pessoal, no próximo jogo a gente treinou muito o movimento de diagonal, certo? Do fixo tocar a bola e realizar o movimento diagonal da bola. Eu quero que no jogo a gente realize bastante esse tipo de movimento, que a gente consiga movimentar bem na quadra, que a gente consiga ter uma amplitude necessária, consiga pisar nas linhas laterais e manter o nosso time aberto para jogar com a bola, para a gente conseguir mover bem a bola para chegar com mais qualidade no ataque. Então o objetivo no próximo jogo é colocar em prática isso que a gente vem treinando. E o resultado vai ser consequência disso.
Se a gente faz aquilo que a gente treina, aquilo que a gente está acostumado a fazer, a gente entende que vai se aproximar do resultado esperado, que é buscar uma vitória, né? Que é fazer gols, certo? Então, quando a gente realmente coloca em prática aquilo que a gente treina, a consequência é se aproximar da vitória. Agora, quando a gente faz aquilo que a gente não está acostumado a fazer, porque a gente precisa, naquele momento, mudar a rota para tentar chegar à vitória, isso acaba gerando um estranhamento por parte dos nossos atletas, porque eles não vivenciaram aquilo, não tiveram aquilo como prática no treinamento, e isso pode gerar ainda mais frustração, porque eles não estão preparados para receber isso, porque não foi aplicado isso no treinamento. Então isso é muito importante, é deixar muito claro que o objetivo da competição tem que estar aliado junto com a prática, com o que vem sendo desenvolvido nos treinamentos, tá certo? Então, para finalizar, para deixar algumas reflexões, né, para vocês, para finalizar o vídeo, eu gostaria de dizer que ganhar é muito bom, ganhar é maravilhoso, mas formar atletas completos, apaixonados pelo esporte, que entendem do jogo, que conseguem jogar o jogo com maestria, com atitude, com coragem, é muito melhor. É muito melhor. Vamos competir? Claro, muito! Por bola, por cada disputa. Vamos buscar o tempo inteiro a vitória, o tempo inteiro vencer? Com certeza, isso é formação. Tem que estar alinhado à formação. Formar vencendo é muito melhor. Mas não é vencer a qualquer custo. É necessário ter padrão, ter um sistema de aprendizado. Com toda certeza, se eu conseguir colocar em prática aquilo que eu treino, eu vou me aproximar do objetivo que é a vitória. A vitória vai vir como consequência. E é isso que tem que deixar claro para os alunos, para os atletas, para as famílias também, que tem que curtir o processo. O processo tem que ser prazeroso. Não adianta de nada treinar uma coisa e jogar de uma forma completamente diferente. Para o processo ser bom, ser valorizado, tem que ser bom, tem que ser prazeroso, tem que ser legal eu colocar em prática aquilo que eu treino, aquilo que eu executo no dia a dia. Isso é que vai ser legal na hora do jogo. Chegar na hora do jogo, fazer um gol com uma jogada que foi estimulada no treinamento, isso chega a dar arrepios na gente enquanto treinador, é isso. Esse é o nosso papel. É ver os alunos fazer aquilo que a gente faz no dia a dia. Esse tem que ser o ponto. Esse tem que ser o objetivo. A competição, o jogo é para isso na categoria de base, é para isso na formação dos atletas. Eles precisam entender que esse é o objetivo. E é dessa forma que deve se caminhar, certo? Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês, que eu acho muito importante deixar isso bem claro, bem marcado, para que a gente consiga, a partir daí, elaborar cada vez melhor nossos treinamentos, as nossas condutas enquanto professor, né? Então, ter esse ponto como uma premissa faz com que o nosso trabalho se desenvolva de uma maneira mais tranquila, mais saudável, e os nossos atletas, por consequência disso, vão desfrutar muito mais do processo. Tá legal, pessoal? Por fim, eu quero deixar uma frase para fechar o nosso vídeo, né? E remeter a uma reflexão final, que é: valorize o processo, forme e depois vença. Grande abraço para vocês e encontro vocês no próximo vídeo.